Vamos conversar sobre dupla jornada? Bom, eu preparei esse vídeo para você que, assim como eu já estive há um tempo atrás, está em dupla jornada. Ou seja, você hoje trabalha CLT, mas também é social media, ou pelo menos você tenta. Então você tá ali se vê numa situação onde você quer sair do CLT para ser só social media, mas hoje o que você ganha como social media não supre as suas necessidades, então você precisa se manter no CLT. E isso eu sei que é um período extremamente difícil e exaustivo, então a gente vai falar sobre isso. Mas antes eu quero te pedir encarecidamente que você curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para eu saber que você está gostando do meu vídeo. E talvez você não seja social media, mas você está em dupla jornada com CLT e alguma outra área do digital. Eu acredito que eu também vai poder te ajudar. Bom, quando eu comecei nessa profissão, eu já falei em alguns outros vídeos, se você me acompanha você sabe, mas quando eu comecei lá em 2017 a ser social media, eu trabalhava no shopping, então eu era vendedora do shopping, eu fui vendedora por muito tempo, anos na realidade, porque enquanto eu estava na faculdade eu trabalhei no shopping e eu fiz duas faculdades, eu fiz faculdade de Direito e faculdade de Publicidade e Propaganda, então foram aí só de faculdade 8 anos nesse tempo, né? Porque foram 4 anos fazendo Direito, eu não terminei, faltou um ano, e foram 4 anos completos de faculdade de Publicidade, e durante esse período eu trabalhei no shopping, porque afinal eu precisava me manter, né? Eu precisava comemorar, então eu trabalhava no shopping. E quando eu comecei como social media, eu trabalhava no shopping. Eu comecei como uma oportunidade de uma renda extra, na realidade, uma pessoa que me conhecia e ela via que eu tinha ali uma certa habilidade com as redes sociais, com base em nada, tá? Porque era só o que ela via que eu fazia nos meus stories. Eu tinha um perfil fechado, só que quando eu ia postar meus stories, eu fazia uma graça, eu fazia um story bonitinho. Pra época, hoje é muito cafona, mas pra aquela época era legal, e ela viu essa habilidade, ela perguntou se eu não queria cuidar do Instagram da empresa dela, e foi assim que eu comecei, tá? Sem curso, sem conhecimento, sem nada. O que eu quero deixar muito claro é que eram outros tempos. O meu conhecimento não era zero, afinal eu fiz faculdade de Publicidade e Propaganda, não é exatamente a mesma área, mas eu já tinha uma noção boa de marketing, tá? Então esse é o ponto 1, porque eu quero deixar aqui claro desde já que eu não quero nunca te induzir a trabalhar sem nenhuma qualificação. Eu sou a favor do curso, eu vendo o curso de formação em social media, eu nunca vou dizer para você que você vai aprender tudo sozinho com conteúdo gratuito da internet, porque é muito difícil. Um curso, ele encurta o seu caminho, mas aquela época era uma outra época. Naquela época eu nem sabia esse termo social media, essa expressão para essa área. Não tinha, se tinha não era muito difundido, vamos dizer assim. E eu não conhecia. Então eu não fiz um curso de social media, mas eu estudei todas as áreas que você possa imaginar do digital. Então hoje eu não preciso mais fazer, mas se precisar, eu sei criar página de vendas, eu sei editar vídeo, eu sei fazer design, eu sei editar foto, eu sei fazer tráfego, eu sei copy, eu sei um pouco de tudo. Por quê? Porque eu estudei sobre tudo e eu trabalhei fazendo tudo. Mas bem, e essa introdução é só para você entender que de fato eu comecei fazendo a dupla jornada e eu consegui sair em pouquíssimo tempo, porque em pouco tempo que eu comecei a ganhar como social media, já cobria os meus custos e eu já ganhava mais do que eu ganhava no shopping. Que não era muito difícil, né? Vamos combinar. Então, eu consegui sair. Mas aqui eu quero te falar uns passos práticos e sem romantizar, porque é difícil, vai ser difícil. Não vou te falar que vai ser fácil. Então, eu não quero romantizar esse período, tá? Então eu vou te falar uns passos práticos que você precisa fazer. E o passo 1, e que parece uma bobeira, parece algo abstrato, mas que faz toda a diferença, é você determinar um prazo. Por quanto tempo você quer ficar na dupla jornada? Eu já tô há um ano, tá? Beleza. A partir de agora que você vai fazer da forma certa para conseguir sair do CLT,
quanto tempo de prazo? Sabe por quê? Porque, como eu falei, é difícil. E quando é difícil, a gente não tolera por muito tempo situações muito difíceis. Então, se você não puser um prazo e saber que todo aquele esforço que você está tendo tem um prazo, você com toda certeza vai desistir do digital e você vai ficar no CLT, porque eu vi isso acontecer. São 8 anos nessa profissão, são anos ensinando social medias, eu já vi isso acontecer demais para quem não se organizou, tá? Pessoas desistindo do digital e se conformando, porque só se conformando mesmo para ficar no CLT. Assim como eu já vi ao contrário, tá? Muitos alunos conseguindo de fato sair do CLT e viver do digital. Então a primeira coisa é definir um prazo. Vai ser quanto tempo? 3 meses que você vai se dedicar, você vai dar tudo de si, você vai ficar exausta, você vai gastar o seu tempo livre, mas você sabe que é por X período de tempo. Então a primeira coisa é definir esse prazo. Olha, eu vou me dedicar por 3 meses inteiros. Ok, então você já sabe que são 3 meses e você vai ter que fazer acontecer nesses 3 meses. Aí depois, o próximo passo é entender o seu tempo livre. Como eu disse, eu trabalhava no shopping, então o meu tempo livre já era mais reduzido do que a maioria dos CLTs, porque, como você deve saber, quem trabalha no shopping trabalha todo dia com uma única folga na semana e trabalha final de semana, trabalha feriado, trabalha carnaval, trabalha Natal, trabalha todo santo dia. Era uma única folga na semana e o horário antes de ir para o trabalho. Afinal, eu trabalhava na parte da tarde, né? Tarde e noite. Eu saía da loja às 11 da noite, então eu tinha ali aquele período. Eu entrava às 2 horas da tarde, então eram de 2 às 11. Então, qual era o meu tempo livre que eu consegui mapear? A minha uma folga na semana e a parte da manhã, tá? Então, você vai mapear o seu tempo livre para você saber que horas você vai conseguir se dedicar, porque você vai ter que se dedicar. Spoiler, tá? E aí, depois a gente tem que pensar de forma prática. Quanto você precisa? Quanto hoje é o seu salário do CLT? O meu naquela época era R$2.000, tá? O meu salário mais comissão, mais ou menos, eram R$2.000. Então você tem que pensar quanto é o seu salário pra gente saber quantos clientes você precisa. Ah, o meu salário naquela época era R$2.000, como eu falei. Então, se eu conseguisse um cliente de 2.000, já cobria. Mas quando se está começando, não vamos ser iludidos, é difícil. Você não tem muito repertório, você não tem resultados e você não tem confiança em você que você vai conseguir vender o seu serviço por 2.000. Mas por 1.000 é bem possível, tá? O cliente, atualmente, ele já tá com nível de consciência mais alto em relação a esse mercado, óbvio, se você souber prospectar bons clientes. Então, 1.000 é fácil de você conseguir, você vai conseguir alguém para te pagar. Então, você já sabe que você precisa de 2 clientes. 2 clientes já cobrem o seu salário, se o seu for de 2.000, como é o meu, tá? Então, agora que você já sabe o tempo que você vai se dedicar, você já se mapeou o tempo livre que você vai ter para trabalhar em cima disso e você já sabe quantos clientes você precisa conseguir, qual o valor mínimo que cada um tem que te pagar, agora a gente vai começar a prospectar. A realidade é que o cliente não cai do céu, ele não cai do céu para ninguém, ele não cai do céu nem para mim, que já tô aí há 8 anos nesse mercado. Eu que não criei muito conteúdo nas minhas redes sociais para ver se vai aparecer cliente, não vai, tá? Eu já tenho um posicionamento construído, eu já tenho uma agência consolidada, mas o cliente ele não cai do céu para ninguém. Então, se você ficar esperando a espera do milagre, você vai esperar para o resto da sua vida. É mão na massa. E no seu caso, você vai precisar traçar uma estratégia de prospecção ativa mais passiva. Essa que é a realidade, tá? Então, não adianta só criar conteúdo, assim como não adianta só mandar mensagem. Você vai precisar fazer os dois. Você vai precisar estruturar o seu perfil, então você sempre pensa: esse meu perfil, ele tá legal? Se eu fosse um cliente, eu ia achar que o meu serviço tem valor com base no meu perfil? Porque não se iluda, o cliente entra no seu perfil. Lembra que ele tá te contratando para cuidar do perfil dele, então ele vai querer ver o seu. Porque parte-se do princípio que se você faz mal feito o seu, o que você vai fazer no dele? Ah,
Ai, mas isso não quer dizer nada, eu posso não ter um perfil e ser uma ótima profissional. Ah, meu bem, bem-vindo ao mundo da internet, onde as pessoas se baseiam naquilo que elas veem. Simples assim, tá? O dentista pode ser o melhor do mundo se ele tem o dente da frente podre. Ninguém quer saber o quanto ele sabe, quer saber que ele tem o dente da frente podre. Como é que ele vai cuidar do seu? Ai, mas ele é o melhor profissional, mas o dente da frente dele é podre. E você contratou ele para cuidar do seu dente. Então não vamos ser hipócritas, porque a gente não vive no mundo ideal, onde as pessoas são julgadas apenas pelo conhecimento, elas são julgadas pelo que elas mostram. Essa é a realidade. Se você discorda, o digital não é para você. Aqui é um lugar que a aparência importa. A aparência do seu perfil importa, a qualidade do seu conteúdo importa. Então não adianta você ir fazer prospecção ativa, que é quando você manda mensagem para o cliente, se o seu perfil é uma bosta, porque ele vai olhar e não vai te dar credibilidade. Assim como também não adianta você ficar criando conteúdo ruim, porque isso não vai atrair nenhum cliente. Então você tem que fazer a junção dos dois, a prospecção ativa e atrás dele mandar mensagem e prospectar. Não é prospectar um cliente no mês, 2 no mês, não. É prospectar 10 no dia. É fazer uma planilha de prospecção, é sentar e pensar quem eu quero atender. Ah, eu quero atender nutricionistas, médicos, psicólogos. Ah, não, eu quero atender lojistas. Ah, eu quero atender advogados. Sei lá, eu quero atender qualquer pessoa. Você vai fazer uma planilha e você vai se cobrar naquele tempo que você mapeou, que você tem livre, de prospectar pelo menos 10, 5 que seja clientes todo dia. Além disso, você vai criar conteúdo para as suas redes sociais, pelo menos Instagram e TikTok. Por quê? Porque os clientes vêm a partir daí. Então ali começa a prospecção passiva, que é quando você não está mandando mensagem diretamente, mas ele está vendo o seu conteúdo e ele pode chegar até para você. Você entende por que eu falei que tem que ter prazo? Porque é cansativo. Você imagina se fazer isso tudo e ainda trabalhar CLT. Mas você imagina você trabalhar CLT pro resto da vida ganhando R$2.000. E eu posso falar, né? Porque eu trabalhei muitos anos. Então você saiba que esse sacrifício é momentâneo, mas ele é um sacrifício e você vai ter que fazer. Então, depois de mapear todo o seu horário livre, depois de botar um prazo, depois de tudo isso, você vai começar a arrumar o seu perfil e prospectar ativamente. É isso, não tem segredo não. É mandar mensagem da forma correta. Thalita, qual é a forma correta? Eu tenho um script de prospecção. Tem diversos alunos que tiveram resultados incríveis, fecharam clientes até no carnaval usando o meu script de prospecção. Ele fica disponível no meu curso de social media, que é uma formação completa. Inclusive, eu disponibilizo um cupom de desconto para quem vem do YouTube de R$150. Todas as informações estão na descrição desse vídeo. Não existe facilidade, não existe almoço grátis. Você vai ter que investir. E é isso. Então, você só vai conseguir sair do CLT se você tiver cliente, você só vai ter cliente se você prospectar. Você só vai ter sucesso na prospecção se o seu perfil estiver bom, se você tiver um bom discurso, uma boa proposta comercial, um bom atendimento com o cliente, uma boa reunião. Aqui nesse perfil tem vídeo sobre todos esses processos. Tá? Então, se hoje de verdade você não tem como investir em um curso de formação que iria acelerar o seu aprendizado, o seu caminho e o seu resultado assim muito, aqui tem vídeo sobre tudo isso. Então, assiste os vídeos e começa a colocar em prática, porque assim, não tem milagre, não tem segredo. Para você sair do CLT, você tem que ter dinheiro, para você ter dinheiro, você tem que ter cliente, para você ter cliente, você tem que prospectar. Fim. Não tem uma forma fácil, não tem uma romantização desse processo. Esse é o processo. Se você quer acelerar esse processo, seja aluno do Método Social Media Estrategista, porque lá tá tudo de mão beijada para você. Se você não pode realmente investir, não é se não é uma prioridade não, se você prefere gastar com outras coisas, não. Se você realmente não pode investir, aí você assiste todas as aulas aqui, que tem muitos vídeos bons que vão te ajudar também, tá? Mas tenha em mente isso, é a coisa mais importante.
todo esse esforço tem um tempo. E quando você conseguir os seus primeiros clientes, você vai vendo que você vai tendo mais prática em atender, você vai tendo mais segurança de você, e aí você vai conseguindo prospectar mais clientes, e aí o negócio tende a crescer. Depois que ele começa bem, ele tende a crescer. Agora, ele precisa começar, e para começar você precisa fazer isso. Deu para entender? Bom, e o que eu tinha para te dizer sobre a dupla jornada é isso. Muito obrigada.